Existem várias substâncias químicas que podem inibir a mitose. A mais famosa delas, por exemplo, lá, é a colchicina, que a gente já discutiu algumas vezes aqui com vocês. Colchicina, ela é uma substância química que promove lá uma inibição da polimerização daquela proteína chamada de tubulina. Para quem não lembra lá, a proteína tubulina, ela vai formar os microtúbulos. Inibir a polimerização da tubulina implica inibir a formação de microtúbulos. Ora, se você inibe a formação de microtúbulos, automaticamente você inibe a formação das famosíssimas fibras do fuso. E uma vez que você inibe a formação das fibras do fuso, você não vai ter o processo de divisão celular. Um comentário muito clássico de questões: em que fase da divisão celular ela é inibida? Quando você aplica colchicina ou substâncias semelhantes que vão inibir a polimerização da tubulina, inibir a formação de microtúbulos, inibir a formação das fibras do fuso. Qual é mesmo, gente, o papel das fibras do fuso, né? Era uma vez a mitose na fase de metáfase, onde os cromossomos estão em máxima condensação e eles estão naquela região equatorial, né? A placa equatorial, a placa metafásica. Daí, a gente vai ligar fibra do fuso de um lado e do outro, fibra do fuso de um lado e do outro, de cada um dos centrômeros dos cromossomos. E nessa brincadeira de você ligar fibra do fuso de um lado e do outro do centrômero de cada cromossomo, já as fibras do fuso, elas vão começar aquela brincadeira de cabo de guerra, puxa para cá, puxa para lá, quebra aqui no meio, puxa para um lado, puxa para o outro, quebra aqui no meio, e o resultado é que cada cromossomo duplo se quebra em 2 cromossomos simples. Então, enquanto o cromossomo está aqui, cromossomo duplo com 2 cromátides, metáfase, né? Quando eu puxo para um lado, eu puxo para o outro, e eu quebro um cromossomo duplo em 2 cromossomos simples, já é anáfase, né? Então, a gente foi lá, acabou de puxar, no que você puxa, você quebra o centrômero aqui no meio, fibras do fuso puxando para um lado e para o outro, puxando para lá e para cá. Então isso aqui já vai ser anáfase, né? Enquanto tá desse jeito, com os cromossomos na região equatorial, os cromossomos duplicados, as 2 cromátides ligadas pelo centrômero, é metáfase. Entretanto, quando eu puxo para um lado, puxo para o outro, separo as cromátides irmãs, uma para um lado, uma para o outro, fibra do fuso de um lado, fibra do fuso do outro, puxa para cá, puxa para lá, quebra no meio. Isso aqui então, gente, já vai ser caracterizado como a fase de anáfase, né? Então, de um lado e do outro, de um lado e do outro, as fibras do fuso contraindo. Uma vez que as fibras do fuso contraem, que elas puxam para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Uma vez que você vai puxando as fibras do fuso, pronto, nós fomos lá, quebramos o centrômero e isso é anáfase. Agora, notem bem que isso só é possível porque você tem as fibras do fuso. E se você não formar as fibras do fuso? Ora, se eu não formar as fibras do fuso, não tem como ligar de um lado, não tem como ligar do outro. E se não tem como ligar de um lado, não tem como ligar do outro, não tem como você puxar. Se você não puxar, automaticamente você não vai quebrar os cromossomos duplos em cromossomos simples, ou seja, não vai acontecer a fase de anáfase. Se eu não tiver fibra do fuso de um lado, se eu não tiver fibra do fuso do outro lado, não tem como eu puxar para um lado, não tem como eu puxar para o outro, não tem como eu quebrar o cromossomo duplo em cromossomo simples, não tem anáfase, o que quer dizer que a célula permanece em metáfase. Em outras palavras, no que você inibe a formação das fibras do fuso, não haverá ruptura dos centrômeros, ou seja, não vai haver separação das cromátides irmãs. E uma vez que não tem ruptura dos centrômeros, uma vez que você não tem lá separação
das cromátides irmãs, ora, gente, eu posso argumentar com vocês de que não haverá anáfase. Ora, se não existe anáfase, a célula fica com a mitose interrompida na fase anterior, ou seja, a célula fica permanentemente em metáfase, né? Mais precisamente em prometáfase, que é o comecinho da metáfase, porque normalmente os cromossomos não chegam a ficar bem alinhados na placa equatorial, mas a prometáfase é um evento dentro da metáfase. Quais são os objetivos de substâncias como a colchicina? Por que inibir a mitose? Dois objetivos principais disso, exatamente. A preparação do cariótipo, aquele conjunto de cromossomos do indivíduo, né? Cariótipo ou ideograma, aquele exame que mostra lá o conjunto total de cromossomos. Ora, moçada, ao pé da letra só existem cromossomos durante a divisão celular. Porque quando não há divisão celular, o nome é cromatina, né? Quando não tem divisão celular, a cromatina está descondensada, né? Então ela não está individualizada, tem aquele conjunto lá de cromonemas, né? Onde você não sabe onde é que começa um, onde é que começa o outro, quantos são, qual é o formato deles. Quando está lá na fase de intéfase, na cromatina, eu não tenho esse tipo de noção. Mas quando você começa a divisão celular, a cromatina se condensa ao máximo, na máxima condensação, eu tenho os cromossomos. E aí, se você vai lá e aplica colchicina, você interrompe exatamente na metáfase, exatamente com os cromossomos em máxima condensação, fica mais fácil de você fazer análise do conjunto total de cromossomos de um indivíduo. Outra utilidade de substâncias como a colchicina é exatamente o tratamento do câncer. Como a gente já tinha discutido, o câncer é caracterizado por uma proliferação desordenada de células, as células se multiplicando descontroladamente, e aí, uma vez que a colchicina bloqueia a mitose, ela bloqueia a mitose nas células cancerosas. Então, exatamente, trata o câncer, né? Exatamente tratamentos de câncer relacionados lá à quimioterapia. Não vou dizer que toda substância que trabalha na quimioterapia para o câncer age desse jeito, mas a maioria das substâncias que trabalham no tratamento do câncer vão agir bloqueando a divisão celular, muitas vezes bloqueando a formação das fibras do fuso, inibindo a polimerização da tubulina, inibindo a formação dos microtúbulos, inibe a formação das fibras do fuso, bloqueia a mitose nas células cancerosas.